No plantão médico de hoje, a gente vai falar sobre uma inflamação na parede das veias mais superficiais das pernas, a flebite. Em alguns casos, a inflamação forma coágulos, que afetam o fluxo do sangue. E quando isso acontece, nós temos o que chamamos de tromboflebite. Estudos sugerem que tanto a flebite quanto a tromboflebite são doenças benignas que ocorrem mais em mulheres do que nos homens. O nome da inflamação é um pouco diferente, mas nós vamos entender tudo agora. As causas, sintomas, tratamentos. A gente recebe na nossa casa o angiologista e cirurgião vascular Dr. Rodrigo Gurgel. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Fez boa viagem? Fiz boa viagem. Que bom. Tava ótimo. Doutor, quando a gente fala de flebite, Sim. As pessoas, eu não sei, às vezes tem gente que fala até febrite. Febrite. Tem alguma coisa a ver em relação à febre mesmo? Não, é porque na verdade, quando a gente se refere a veias, o nome flebo, ele faz parte da composição do nome veia. Então é flebite, significa a inflamação daquilo que é flebológico, ou seja, que são as veias. Então é flebo, a cirurgia de varizes, né? Chama flebectomia, retirada das veias. Então tudo que é flebo está relacionado à veia. As veias. Isso, exatamente. Então quando a gente chega a falar da flebite, que a gente sabe que aí tinha inflamação, Isso. como que ela acontece, doutor? Então, na verdade, a flebite, ela é a inflamação das camadas mais profundas da parede das veias, porque elas têm várias camadas. Então, nós temos as camadas mais profundas, elas começam a inflamar, claro, sobre a influência de alguns fatores e, dependendo do grau de inflamação, né, acontece exatamente isso. A gente começa a classificar, através de graus, o acometimento dessas paredes. E aí, quando que ela vira uma tromboflebite? Então, o que causa, na verdade, né, são causadas por varizes, porque o sangue ele não flui, né, ele não retorna na quantidade e na velocidade correta, e aí ele fica um pouco mais parado ali, ele vai raspar um pouquinho ali na parede do vaso, que é quando o sangue é mais grosso, o sangue é um pouco mais viscoso, falta de água, gordura demais na alimentação, pessoas, né, que têm diabetes, que a glicose é um pouco mais alta, o sedentarismo que não faz o sangue circular na velocidade certa, então ele pode raspar ali por causa da viscosidade, inflamar, ou o que a gente chama de turbilhonar, é quando o sangue ele não sobe em linha reta, ele fica girando ali, e esse turbilhonamento, né, por causa da dilatação do vaso, acaba causando esse processo inflamatório. Algumas pancadas também podem causar e quando você tem acessos venosos, né? Quando vai lá ficar com remédio, soro, isso, remédio venoso, soro, tanto que um tipo de flebite que a gente chama, né, é a flebite mecânica, que é quando você tem um acesso na veia por muito tempo. Então, quando uma pessoa está internada, em torno de 72 horas, se ela estiver ali no soro, tem que tirar aquele acesso e pegar outro. Então, em algumas ocasiões as pessoas ficam até assustadas, né? Porque falam assim, a gente vai parar de pegar as veias do braço e vamos colocar no pescoço. Então, aquilo dali é um motivo de tranquilidade para o paciente e para a equipe, porque o vaso é mais grosso, então mecanicamente aquilo dali não está ferindo por dentro, então a chance de fazer uma flebite é muito menor e é mais confortável, porque pode ficar mais tempo ali, até 7, 14 dias. É um cuidado mesmo, por isso que muita gente tem medo, né, quando fica no hospital. Eu tô com medo de ficar com trombose. Exatamente. Né? É exatamente por isso. É isso, então quando a pessoa fala, vamos trocar de um lado para o outro, e aí chama o paciente ou a família e fala, olha, a gente vai pegar um acesso venoso central, que são os vasos grossos, né, ou pescoço, ou aqui debaixo da clavícula, é por uma questão de prevenção, porque existe a flebite mecânica, que é quando esses acessos, né, essa borrachinha começa a ferir. Existe a flebite química, que às vezes entra um medicamento muito irritante, irritativo e causa irritação da parede do vaso. Existe a infecciosa, que é mais raro, né, que causa uma infecção no local, tá? E a pós-infusional, que é quando retira esse acesso, pode causar uma lesão também. E aí ela começa a ganhar essa característica inflamatória mais grave. E doutora, a gente sente isso na hora? A gente tem até uma imagem ali de uma perna, né? Então, na verdade, a flebite ela tem graus. Tem o grau 0, que é quando não existe a flebite. Tem o grau 1, que é quando ela fica só vermelho. A pessoa sente uma dorzinha local e fica aquilo vermelho, parece uma picada de mosquito ou uma pancada. Existe o grau 2, que além de ficar vermelho, ela começa a inchar.
E fica meio durinho, não fica, doutor? Isso, a dor é mais intensa, fica bem duro, bem quente, parece uma febre no local. O grau 3 é quando ele já começa a fazer um cordão enrijecido, fibroso, que é o que a gente vê ali, tá vendo? A gente tem a área mais rosinha, vermelha, e no meio tem uma bem vermelha, né? Aquilo dali é a veia muito inflamada. Se você colocar a mão em cima, a gente chama que é o padrão de corda de violão. Ela fica igual uma corda de violão, bem esticada e bem rígida. E o grau 4 é quando tá assim e começa a sair pus no local, porque aí já entrou uma infecção. E os acessos venosos e a flebite, ela é uma das maiores causas de septicemia, né? Que é a infecção do corpo inteiro, do organismo todo. Uma bobagem, teoricamente, né? Que está ali, deixou gerar uma infecção, não cuidou e aí já começa a dar um problema maior. Porque ela vai começar devagar. Sim, ela começa vai bem passar por esses graus todos. Por esses graus todos, exatamente. Não existe ficar logo assim de cara. Vai começar a ficar mais dolorido, mais quente, mais inchado. Ah, é uma picada de mosquito, uma pancada que eu dei, que realmente pode ser um trauma, mas quando a gente percebe já ganhou outros graus. Começou da febre, começou a ficar mais rígido, roxo e saindo pus, aí a gente já tem que tomar cuidado, porque já está virando uma infecção. E doutor, como funciona o tratamento? Porque assim, quando a gente vê a veia ali, e eu sei, é uma forma até da gente falar, né? Ah, eu tenho medo da veia estourar, Isso. né? Porque você fala, meu Deus, ela tá tão forte ali, Sim. Parece que ela tá saindo fora da pele. Será que se eu bater vai acontecer alguma coisa? Isso. Né? Na verdade, a parede da veia ela fica muito rígida, então ela acaba não estourando, mas ela pode causar um problema até de pele. Porque você imagina que a inflamação é quente, a veia está muito quente. E entre a veia, né, e a pele, a gente tem uma camada de músculo, de gordura. Você imagina que essa temperatura aumenta tanto, e a grosso modo falando, ela queima essa gordura. É igual aquela cicatriz da queimadura que fica repuxada, só que por dentro. Então ele repuxa e queima aquela pele. Então não é raro, quando sai desse padrão que ela começa a melhorar, ficar uma mancha castanha, preta ali no local, que é uma queimadura mesmo, e a pele bem ressecada. Pele ressecada, outro cuidado. Se tiver problema circulatório que tende a perna ficar inchada com a pele seca, ela rasga e pode gerar uma úlcera. Então o tratamento primeiro a prevenção, que é o principal tratamento. Sair do sedentarismo, beber bastante água, né? Cuidado com as coisas que engrossam o sangue em termos de alimentação. E também tabagismo, as coisas que a gente já sabe que prejudica. Para quem já tem, né, tá ali com a flebite, é o repouso, porque aí também não adianta você fazer atividade naquele momento que você precisa relaxar. Então, é o repouso, as pernas elevadas, uma compressa de água morna, né? Não é o gelo, porque se o gelo batendo muito quente pode dar um choque ali no local e piorar a dor, né? E também não é quente. E é o que a gente ia pensar, né? Nossa, tá tão quente, vou colocar uma coisa o gelo. Gelada. Vai dar um choque ali. E não colocar o quente, porque se a inflamação é quente, o quente em cima do quente piora a inflamação. Dependendo do grau, a gente evita alguns tipos de alimentos termogênicos e vasodilatadores, né? Pimenta, derivados de porco, que são alimentos. Eu digo para os pacientes que são todas as comidas que você vai comer e vai suar. Lembrou que vai comer e vai suar, ele está te dilatando. Né? Então, assim, evitar esse tipo de alimento. Pode entrar com anti-inflamatório, porque está inflamado, analgésico, porque está doendo, tá? Alguns medicamentos que ativam a circulação e, nos graus mais elevados, entrar com um anticoagulante, por causa da complicação que é a formação do trombo. Então, você já bota um anticoagulante para o sangue não coagular ali, porque, como eu te falei, o vaso está quente, o sangue está turbilhonando. Ele está, basicamente, em pouca velocidade. Para aquilo dali esquentar o sangue que está parado e ele coagular, é um pulo. É um pulo. Doutor, tem perguntinhas, vamos lá. Aqui, perguntinha para o doutor, do Newton de São Paulo. Grande Newton, um abraço. Boa tarde. Quem tem aquelas veias alteradas, já ficando escura, isso já indica uma tromboflebite? Obrigado, Newton, pela pergunta. Então, na verdade, não necessariamente, porque a veia escura ela pode ser da coloração roxa da veia, né, que ela tem uma coloração verde, azulada, mas quando ela dilata muito, ela pode ganhar uma coloração roxa, tá? E não necessariamente, mas se ela está quente, com essa coloração, já está começando a ficar dolorida, aí já é para acender aí uma luz de alerta. E doutor, por exemplo, as pessoas que têm esses sintomas, ou que já teve flebite alguma vez, e vai fazer uma viagem de longa distância, vai ficar muito tempo sentado, ou muito tempo numa posição só,
ela tem que tomar mais cuidado? Isso pode voltar? Sim, porque assim, se não foi por uma questão de medicamento, né, algo químico ou mecânico, né, do acesso venoso, é porque a pessoa tem uma insuficiência venosa, e a insuficiência venosa não significa que você tem varizes, pode estar por dentro, né, perna inchada, peso, cansaço. A pessoa já tem essa tendência, já apresenta esse quadro e já teve a flebite, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Tem que estar sempre em tratamento. Dependendo do caso, tem as meias elásticas para fazer as viagens mais longas, algum medicamento um pouco diferenciado só para cobrir durante aquele momento, mas já tem que ter um pouco mais de cuidado, sim. Boa. Mais perguntinhas, doutor. Mais perguntinhas, vamos ver aqui da Detinha de São José dos Campos. Boa tarde. Flebite nas pernas tem a ver com alimentação e obesidade? Fazer caminhada e andar de salto alto pode dar flebite? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Então, deixa eu pegar a primeira. A gente já falou da alimentação, da questão da obesidade, né? O sangue fica um pouco mais viscoso, né? Com a obesidade, a gente acaba trazendo uma movimentação menor dos músculos das pernas, porque se anda um pouco menos, né? Ou anda com um pouco mais de dificuldade. 3 coisas fazem o sangue subir. A primeira, a batida do coração, porque ele puxa como uma bomba. A segunda, a nossa inspiração. Quando a gente puxa, a gente está puxando o sangue. E o terceiro é a musculatura das pernas que estão fortalecidas. Então, esse bombeamento, principalmente da panturrilha, faz o sangue subir com um pouco mais de velocidade. A panturrilha é conhecida como segundo coração. E aí, quando ela traz a questão do salto alto, é importante. Existem correntes que falam que o salto não tem nada a ver. Mas é uma questão lógica, tá? Quando a gente tem o nosso pé, ele já é mais gordinho atrás do que na frente. Sim. Porque o nosso corpo ele já joga a gente um pouquinho para frente e a nossa coluna joga a gente para trás, que tem a curvinha do bumbum, para manter o equilíbrio, né? Então, se você aumenta muito o salto, você vai jogar o peso todo para a ponta dos pés. A panturrilha, ela não mexe quando você anda, porque você está andando na ponta dos pés. Então, ela não bombeia o sangue. Fica bonita, a panturrilha fica bem torneada, mas ela para de funcionar. Então, o salto alto em período prolongado, numa festa, obviamente, ninguém vai deixar de usar. Mas para o dia a dia, ela acaba com a movimentação de bombeamento da musculatura da perna. Então, para quem já tem um problema circulatório, pode propiciar uma flebite. Por isso que dói tanto e às vezes chega a dar até cãibra quando você põe o pé no chão. Exatamente. Porque ela ficou tanto tempo de um jeito Exatamente. que quando você esticou... Não deu mais conta. Mais perguntinhas, doutor. Mais perguntinhas, vocês são demais. Obrigado, viu? Mais perguntinhas pro doutor aqui, ó. Do Hugo Leonardo. Boa tarde. Quais as chances do diabético ter tromboflebite? Obrigado pela pergunta. Então, a chance é maior porque é uma das causas, né? Um dos fatores de risco é o diabetes. Porque o sangue do diabético, mais uma vez, de uma forma muito popular falando, ele é um pouco mais doce, ele é um pouco mais melado, digamos assim. Um pouco mais grosso por causa da glicose, né? Por isso tem que controlar a glicose. Fora que o diabético, ele tem uma tendência muito forte a fazer uma inflamação dos nervos. E o que abre e fecha os vasos para fazer a regulação da nossa temperatura e da nossa pressão são nervos. O vaso ele recebe estímulo de nervo para abrir e para fechar. Nervos inflamados, eles perdem um pouco a possibilidade e a capacidade de fazer essa movimentação. Então ele enrijece um pouco mais a parede do vaso. Tá? Fora que tem uma tendência miálgica, ou seja, de musculatura inflamada um pouco grande. Então, assim, por isso da importância do diabético estar fazendo atividade física, né? Porque, assim, se a musculatura fica inflamada, a gente volta ao que a gente falou de salto alto. A circulação um pouco mais parada. Músculo enrijecido, inflamado, aí você vai ter com certeza essa tendência. Gente, tem que tomar muito cuidado. Mais perguntinhas, doutor? Vamos lá. Mais perguntinhas para o doutor. Vamos ver aqui, ó, da Stephanie Caroline, de Belo Horizonte. Boa tarde. Doutor, tenho 21 anos, descobri trombose venosa. Quais os cuidados que devo ter? Como funciona o repouso? Obrigado, Stephanie, pela pergunta. Vamos lá, então. 21 anos, bem jovem, né, para ter né, trombose. doutor? Isso que eu ia falar. Bem jovem para ter trombose, mas como não tem idade, a gente tem que ver quais são os fatores ali de risco que ela tinha. Se às vezes era o uso de hormônio contraceptivo, né, o tipo de atividade que ela fazia. Então, assim, os cuidados. A trombose venosa, ela pode ser a trombose venosa profunda, dos vasos mais profundos, que pode vir pela inflamação do vaso associada a uma má circulação, que é aquela que pode soltar, fazer uma embolia com mais facilidade. Uma das complicações da flebite foi algo que já foi dito na apresentação, que é a tromboflebite. É quando o sangue ele coagula ali dentro e forma um trombo, que é uma trombose, só que é uma trombose superficial.
Por ser superficial, a gente não chama de trombose venosa profunda, a gente chama de tromboflebite. Tá? Tem que fazer o repouso? Tem. Qual é o perigo? O perigo de soltar e fazer uma trombose profunda, ele existe. De fazer uma embolia pulmonar, de soltar, é pequeno, mas pode acontecer. Se você não fizer o repouso, os vasos superficiais, eles se comunicam com os profundos e que mandam o sangue para o pulmão e depois para o coração. Então, se o vaso superficial é um vaso, vamos supor uma veia safena, que é um vaso superficial, ou que está ligado diretamente a um vaso profundo, se esse trombo soltar, ele migra do superficial para o profundo, aí vira uma trombose profunda. E do profundo para o pulmão, e aí vira uma embolia. Daí tem que fazer o repouso. O repouso a gente chama de repouso relativo, tá? É um repouso que a pessoa pode levantar para ir ao banheiro, para tomar o banho dela, né? Ela não vai dançar, fazer uma faxina em casa, nada disso. Sair para correr, caminhar. Exatamente, é um repouso relativo, tá? Mas que tem que ser feito para poder primeiro diminuir o sintoma de dor, que é muito forte. E ao contrário da trombose profunda, que é mais grave, mas a gente tem um controle maior dela, a gente consegue, de repente, estimar o tempo em que uma pessoa fica boa de uma trombose, que pode ser de 1 a 3 meses. Pode passar um pouquinho, mas em média. Uma tromboflebite, pelo menos aí 6 meses até ficar totalmente da maneira que nós gostaríamos, com o risco de ficar com aquela retração de pele, aquela marca castanha ou aquela área avermelhada. Mas assim, essa dor vai diminuindo, mas o visual que vai ficar com aquela pele esturricada pode continuar, mas assim, em 6 meses aí pelo menos. É uma recuperação longa. Mais perguntinhas? Paciência, vai dar certo. Aline Isabela, São Bento do Sapucaí. Boa tarde, estou grávida de 36 semanas e fiquei com veias e varizes bem aparentes desde os 3 meses, apenas em uma perna. Dói bastante ficar em pé e incha bastante. Será que quando o bebê nascer, as varizes tendem a sumir? Obrigado, Aline, pela pergunta. Boa pergunta. Então, pacientes grávidas chegam com esse pavor no consultório. Toda mulher grávida vai desenvolver má circulação. Todas. Todas. Nem sempre vão desenvolver varizes, mas vão desenvolver má circulação. Por quê? O hormônio feminino, ele tem um potencial vasodilatador de dilatar os vasos muito grande e de deixar o sangue um pouco mais lento e um pouco mais espesso. Então, com o passar do tempo, é hormônio para crescer o seio, para a produção de leite, para crescer o útero, para fazer com que a circulação para o bebê, que é através do cordão umbilical, que é onde chega o alimento, seja mais potente, né? Você vê que no início da gravidez, a maioria das mulheres tem sono. Por quê? Porque parte do sangue começa a ir para o neném e ela começa a perder isso, ela gera uma anemiazinha, né? Então ela fica ali, por isso que precisa das vitaminas. Com o passar do tempo a barriga cresce e a barriga crescendo ela pressiona a virilha. Então o sangue que tem que subir e passar, ele começa a não passar na quantidade certa. Então daqui para baixo começa a perna a ficar inchada, pode gerar algumas varizes. Alguns estudos mais antigos mostravam que a mulher grávida aumentava em 8 vezes a chance de desenvolver qualquer problema circulatório, inclusive trombose. Aí fala assim, e quando nasce? Quando nasce isso aumentava para 40. Por quê? Sério, doutor? Por quê? Porque aqui você tem um desenvolvimento, uma alteração hormonal gradativa da barriga crescendo. Quando nasce, você tem a amamentação. Então o bebê toda hora sugou, o corpo ele dá um clique para produzir. Então o hormônio vai lá em cima. Então, a todo momento, você está aumentando o hormônio por causa da amamentação. Isso sobe para 40. Qual é a tendência com o tempo? Tirou a compressão, o útero diminuiu, a amamentação continua. Parou de amamentar de 6 a 8 meses, o corpo está limpando esse excesso de hormônio que está ali. Então, eu digo para as pacientes, não faça nenhum tipo de tratamento de ordem estética e não se preocupe nesse período. Passou de 6 a 8 meses após o último dia da amamentação, olhe para as pernas. O que sumiu, sumiu. O que não sumiu, não some mais. Não some mais. Aí é a hora de fazer o tratamento. Mas só aí. Só aí. Né? Não fique neurótica, espera. Exatamente, né? Isso aí. Doutor, chegaram inúmeras perguntas, como sempre. Vamos trazer o doutor de, sei lá, semana sim, semana não, porque acho que fica mais fácil. Verdade. E a gente vai fazer essa segunda parte, Tá porque ótimo. é muito interessante, a forma que você explica é muito didática, a gente entende, né, minha gente? E você de casa aproveita para falar que você gosta do doutor, para seguir o doutor, para fazer pergunta, tá bom? Entra no Instagram, @doutordr.rodrigogugel. Obrigada sempre. Obrigado, eu que agradeço. Viu? Maravilhoso como sempre, minha gente.